Saudações marxistas culturais para você. Vamos falar de livros comunistas. Desde a morte do tal do Lavabo de Carvalho, marxismo cultural parece que está em baixa, né? Mas nós não perdemos de vista o marxismo cultural. Contos de folhetim francês 1 foi este, Paris invadida por um flagelo desconhecido. Aqui tem 11 contos retirados de folhetins. Folhetins foram meramente um meio de publicação. O estilo ou o gênero dos contos é a literatura de imaginação, ou especificamente aquilo que os franceses chamam de literatura popular. Fantástico, policialesco, terror, horror, aventura, protoficção científica, esse tipo de temática. E este aqui é todo em cima da temática de plantas. Não meramente contos sobre plantas, mas plantas que transcendem sua natureza, por isso horror. Plantas extraordinárias, plantas que vão além do natural, do comum, do normal. São 19 contos, 18 autores, porque um autor tem 2 contos, o Josh Hovey, As Flores da Morte e A Árvore Maldita. Hovey é o autor de Paris invadida por um flagelo desconhecido, o conto que dá título a este volume. Aliás, essa ilustração aqui refere-se ao título, e esta ilustração refere-se ao conto As Flores da Morte, do Josh Hovey. O Hovey é um autor com um tom que lembra, sei lá, roteiro de filme de ação. Os contos dele são curtos e intensos e com muita movimentação, assim. Uns mais, outros menos, né? Mas no caso aqui tem um conto que é mais ação e o outro que a narrativa vai mais lenta. O livro tem 190 páginas. No final tem dados sobre os autores, bibliografia e tal. Dados sobre os autores dos quais se tem algum dado, né? Tem alguns que eu não faço a mínima ideia de quem seja. E também o índice das imagens. Todos os contos vieram de revistas, ou jornais, ou revistas. Alguns saíram depois em livros, né, livros dos autores, mas boa parte deles aqui foi publicado apenas em revista, o que significa que muitos dos contos é a primeira vez que eles chegam a um livro. E contos, alguns deles que não sei exatamente de quem eram, né, publicados por pseudônimo ou coisa do tipo. Bem, sobre os contos, tentar passar rapidamente sobre os contos. Então os contos são todos na temática de plantas, e plantas mais plantas que transcendem, que de algum modo elas vão além da sua natureza. O primeiro conto é o Woodstown, do Woodstown, alguma coisa assim, né? Do Alphonse Daudet. Ele foi escrito em 1873. Saiu num periódico, e depois ele saiu num livro em 1874. E o último conto é de 1939. Então 1873 a 1939, para você ter uma ideia aí do espaço da época em que foram publicados os contos. Daudet, eu creio que tem alguma coisa publicado pela editora Cultrix no Brasil. Creio que há um livro dele publicado, não sei. Depois A Árvore Antropófaga. Esse é um conto que tem três contos aqui com o mesmo título, A Árvore Antropófaga. Esse primeiro não é para mim um dos melhores, mas ele tem a grandeza de ser o primeiro conto na literatura francesa a falar sobre a árvore antropófaga. Na literatura francesa, e creio que na literatura mundial, porque é uma temática que os franceses saíram na frente. E, bom, é um conto
de todos esses 3 contos de Árvore Antropófaga, a Aventura na Floresta, A Revolta das Árvores, A Revanche da Floresta, são histórias de exploradores, caçadores de orquídeas, aventureiros, gente que vai fazer turismo e daí vai passear no meio de Madagascar, uma floresta na África. Então tem muito desse elemento de aventura. Titã, Gilles Lerminat, esse conto ele é bem romântico, assim, bem com estilo gótico, e depois ele termina bem popular. É um conto interessante, é um conto muito bem escrito. Depois tem algo com um pouco de fantasia, talvez, quase prosa poética, o primeiro conto e As Plantas, do Schwabler, por exemplo. Só que As Plantas ele tem um tom expressionista, surrealista, grotesco, uma coisa assim mais pesada, mas é curtíssimo. Depois O Domador de Árvores, que é reminiscência do escritor, de quando ele era menino, conhecia um senhor que torturava árvores. É um belo conto esse aqui, bem escrito pelo menos. O Mistério da Rua dos Salgueiros, um conto policialesco. As Flores da Morte e A Árvore Maldita, do Rovray, que tem esse estilo aí mais cinematográfico. O Pinheiro que Caminha, que é uma lenda vosga de Vosges, uma região da França. Uma história legal porque é um personagem que ele vai encontrar-se com os amigos na cabana do guarda florestal no alto da montanha. E aí vem uma nevasca, os amigos não conseguem subir e ele passa a noite lá sozinho com o guarda florestal e o guarda conta para ele a história do pinheiro que caminha. Tem um elemento hipernaturalista, assim, de literatura mais pesada. Revolução Russa, por exemplo, reflete aí nessa história. E ao mesmo tempo um elemento fantástico. É um conto interessante, pelo menos da minha perspectiva eu gostei bastante dele. O Beijo de Mickey, do Teramond, esse conto não é dos melhores, mas ele começa muito bem. O conto se passa na Bélgica, um criador de tulipas, um floricultor, mas a história na verdade vem dos Estados Unidos, de quando ele era cowboy, enfim, tem uma aventura também. Drosera Canibalis, típico, a ideia aí do cientista louco, do cientista obcecado por uma planta, Drosera Canibalis. A Revanche da Floresta, Pierre de la Batute, que é o autor aqui de Outros Homens que Estão no Mundo, um conto que eu gosto bastante. Este aqui, A Revanche da Floresta, não é tão desenvolvido, mas ele é um conto interessante também, e a história se passa no Brasil. A Revolta das Árvores, que é um conto também muito bem feito, muito bem escrito, bom, não dá para falar muito, mas tem a ver com Revolta das Árvores e com elementos até meio filosóficos, assim, é interessante esse conto. E Aventura na Floresta, do Renard, este conto é a história de 3 assassinos que estão fugindo da polícia e eles vão atravessar uma floresta para alcançar a fronteira. Duas Árvores Mortas, isso aqui para mim é um dos melhores contos também. É um conto mais longo, mais desenvolvido e que tem um elemento sobrenatural mais explícito. É o único conto me parece assim, com um elemento tem um personagem aqui que faz parte da academia suábia psíquica, academia psíquica da Suábia, alguma coisa assim. Então já tem esse elemento sobrenatural aí, místico, esotérico e tal. A Árvore Antropófaga e a Árvore Antropófaga, 2 contos. E Uma Planta Rara, de Félix de Baleache, a única escritora aqui dessa seleção, uma escritora razoavelmente conhecida nos princípios do século XX na França, e que escreveu alguns contos fantásticos em revistas, assim, publicado em revistas. Este é um deles, trata-se de uma planta antediluviana, e fecha o volume com As Suculentas, do Albert Jean, que é um escritor que morreu nos anos 70. E tudo que eu encontrei dele em periódicos, parece que não teve livros de contos, mas publicou muitos contos em periódicos e todos os contos são assim rápido, em estilo bem popular,
conta uma historinha bem rápida com aquele final mais grotesco, mais enfim, no caso aqui, um horror vegetal. Então é isso. Grato por sua atenção. A música Philidor é uma marcha mostrando um instrumento, porque isso trata-se, é um CD de guias de instrumentos barrocos. Por que eu ouço essas coisas? Não sei. Sei que eu gosto.